A mensagem que Deus trouxe ao meu coração para passar no dia de hoje é a seguinte: o lugar que você está não limita o que Deus pode fazer através de você. Nós vamos estudar no dia de hoje a história de duas mulheres que em momentos distintos, contextos distintos da Bíblia, elas contribuíram e através de decisões que elas tomaram, transformou não só a vida delas, mas também a vida de várias outras pessoas. E a primeira mulher que nós vamos estudar é a rainha Esté. Esté, para quem não sabe, foi levada como escrava junto ao povo judeu por Nabucodonosor. E ela foi criada por seu primo Mardoqueu, porque ela não tinha nem pai e nem mãe. E aconteceu lá na história que na época o rei Xerxes, ele determinou que fosse tirada a coroa da rainha porque ela desobedeceu a uma ordem dele. Então seus conselheiros disseram ali para ele fazer isso e ele fez. Diante disso, eles aconselharam que ele reunisse várias moças virgens da época e levassem até o castelo. Elas receberiam um tratamento especial e ao final daquele tratamento elas se apresentariam ao rei. E aquela de quem o rei mais se agradasse, ele tornaria rainha. Mardoqueu aconselhou a Esté a ir e ela obedeceu. E quando Deus quer alinhar uma coisa, desde o começo, a mão de Deus já vai trabalhando a favor. Tanto é que a palavra fala que Esther, desde o momento que ela entrou no palácio, ela já agradava aos olhos de todo mundo. Ela era muito bonita, mas não era só a beleza externa dela, porque com certeza haviam muitas outras mulheres bonitas lá naquela época. Mas ela tocou o coração, de certa forma, até de quem cuidaria dela. E eles, a palavra fala que eles se agradaram dela mais do que das outras, e por isso eles beneficiavam ela de certa forma. Tinham um cuidado a mais com Esther. Após aquele período de preparo, todas se apresentaram, mas quando a Esté se apresentou ao rei, ele se agradou dela mais do que qualquer outra mulher e ele a tornou rainha. Logo em seguida, Amã, um homem muito mau, mas que tinha um poder muito grande, ele tramou a morte de todos os judeus. E quando Mardoqueu soube daquilo, ele mandou avisar Esté. Só que pensa, o período, conforme a gente lê na história, eu não sei exatamente quanto tempo passou, desde o momento da coroação da rainha Esté até esse, porque eu não sou teóloga, eu não tenho esse estudo aprofundado. Mas dá pra gente perceber que foi um prazo muito curto. Então, mal foi coroada, a rainha Esté recebe essa notícia de que Amã, ele estava tramando e ele era quase que o segundo depois do rei, era o braço direito do rei, de extrema confiança. E ele queria a morte dos judeus, por inveja de Mardoqueu. E qual foi o papel da Esther neste momento? Quando ela soube daquilo, ela falou, mas o que eu posso fazer? Já tem 30 dias que eu não sou chamada à presença do rei. E todo mundo sabe que se eu for à presença do rei sem eu ser chamada, eu sou morta. Naquele momento, Mardoqueu falou para ela assim, olha, não pense você que você vai escapar se você não fizer nada. Porque ele acreditava que a providência de Deus viria de outra forma para os judeus, mas que ela e a família dela pereceriam. Quem sabe, e essa foi uma frase determinante que Mardoqueu falou para Esther, quem sabe se foi para um momento como esse que Deus te colocou aí como rainha. E essa frase tem um impacto muito grande. E o que eu quero trazer com toda essa história? Esther foi usada por Deus como uma rainha para determinar e mudar o destino de uma nação, a nação dos judeus. Toda a história é ampla, mas aquele momento a rainha Esther decidiu jejuar, orar e se apresentar ao rei. Quando ela se apresentou, ela achou graça diante do rei. Esther rejeita aquela missão que Deus estava confiando para ela. Se ela embirra lá atrás, na terra dela, e diz, não, eu quero ficar aqui, eu quero ser mãe, esposa, eu vou ser profetisa, eu não quero esse negócio de ir para castelo, competir com outras mulheres para me tornar rainha. Que Esther embirra, não, a missão que Deus tinha confiado para ela era muito maior do que ela. E geralmente, quando Deus confia uma missão, quando Deus entrega algo na sua mão, o seu trabalho que você faz, seja na sua casa ou como CLT, como servidor, aonde você estiver, geralmente a nossa missão é sempre muito maior do que nós. E a missão que Deus tinha para Esther era muito maior do que ela, envolvia toda a nação dos judeus. E o que Deus fez, a honra que Deus deu a eles, a recompensa posteriormente, era muito maior do que os planos de Esther. Então pare de rejeitar a missão que Deus te entregou. Pare de rejeitar o projeto que Deus já colocou em seu coração, que Deus já colocou em sua mente. Quantas pessoas Deus dá missões maiores para ir para fora do país? Deus coloca no coração de fazer algo que é tão fora da caixinha, tão fora da realidade, e ela mesma se limita, se rebaixa e fala, não, eu não estou no nível de fazer isso. Ou às vezes ela ouve o que outras pessoas dizem, não, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, mas cada um sabe da missão que Deus colocou em seu coração. Desde que você esteja fazendo aquilo, sabendo
que está fazendo de todo o coração, como para Deus e não para os homens, fique em paz. Não se ache tão importante, porque não é por conta sua, não é por conta minha. Geralmente é pelas pessoas que serão impactadas com aquilo que Deus quer fazer através de você. Geralmente tem muito mais a ver com a vida das outras pessoas do que com a nossa. Nós seremos apenas um instrumento, um vaso utilizado nas mãos de Deus. Então não importa se na cidade, não importa se no campo, não importa se é você faxinando uma casa, capinando o lote da sua casa, não importa se é empreendendo, se é você trabalhando em multinacionais, sendo CEO, sendo um médico, advogado, ou cuidando do seu lar, cuidando dos seus filhos, da sua casa, aonde você estiver, se permita ser usado por Deus. Esses dias, eu trabalho no Instituto de Previdência, então eu lido, na maior parte das vezes, com pessoas da terceira idade, pessoas já idosas, ou aposentadas, ou próximas de se aposentarem. E esses dias eu atendi um senhor, e depois de eu conversar com ele, eu passei as informações e eu tentei transmitir a mensagem de uma maneira mais simples, para que ele entendesse, para que não dificultasse para ele, né, aquela informação. E quando eu finalizei, como de costume, o atendimento, ele me disse essas palavras: muito obrigada, moça, e que Deus continue te usando aonde você for. E aquilo tocou o fundo do meu coração, porque eu estava triste naqueles dias. Porque quando você descobre um dos seus propósitos, e quando eu descobri que eu faria de graça, se eu tivesse outra forma de sobreviver, aulas, eu ensinaria pessoas a cuidar das finanças delas, principalmente casais cuidarem das suas finanças, do relacionamento, através do estudo de perfis comportamentais. Quando eu descobri isso, eu fiquei meio triste, porque eu pensei, nossa, Deus poderia estar me usando de uma forma tão maior, para algo tão maior, e eu tô aqui, e ao mesmo tempo bateu aquela culpa, nossa, Senhor, me perdoa, foi uma porta que o Senhor abriu na minha vida, eu sou tão grata por ela, não sei por que eu tô sentindo isso. E aí naquele momento, Deus falou comigo, eu te uso aonde você estiver, não importa se é no caminho, ou se é no destino. Talvez o que você esteja fazendo hoje não é o destino final, não seja o destino final. Talvez o que você esteja fazendo hoje não tenha a ver com aquilo que faz o seu coração exultar de alegria, mas se você fizer de todo o coração, tenha certeza que os obstáculos enfrentar, que até aquilo que você considera como um problema, vai estar te ensinando algo para quando você chegar no destino, quando você chegar naquele lugar que Deus tem para você, você vai estar preparado para viver aquilo de uma forma extraordinária. E a segunda mulher que foi usada por Deus de uma forma diferente da rainha Esté é Maria, mãe de Jesus, casada com José. Pela profecia, Jesus viria da linhagem de Davi e José era da linhagem de Davi. Então, a profecia se cumpriu e Maria era uma jovem. E pelos estudos que tem, eles acreditam que Maria era quase uma adolescente ainda, quando o anjo chegou e falou: salve agraciada, você vai gerar o Filho de Deus. Imagina se Maria embirra e fala: não, eu sou tão nova, eu nem me casei ainda. O que eles vão pensar de mim? Vai ser pesado demais. Quanto julgamento Maria enfrentou na época. E se por conta desses motivos ela decide não aceitar a missão que Deus confiou para ela? E que missão foi essa? De que maneira Maria foi usada? Maria foi usada como mãe, como esposa, como cuidadora do lar. Alguém se identifica? A maioria das mulheres já vão se identificar, porque mesmo que tenham um trabalho paralelo, a maioria também fazem esse papel de mãe, de esposa, de cuidadora do lar. Mas o adendo que a gente faz aqui é fazer com amor. Porque Maria, apesar do medo que obviamente ela sentiu, ela falou: eu sou a serva do Senhor. Cumpre-se em mim a tua vontade. Quando nós nos entregamos nas mãos de Deus e nós confiamos que aquela missão que Ele tem para nós vai nos dar verdadeira paz e alegria que às vezes a gente busca em outras missões, na missão que não é nossa, nós descansamos, nós desfrutamos do amor e do cuidado de Deus. E imagine só, que tipo de educação você acha que Maria dava para os seus filhos? Que tipo de educação Maria não teve que dar para Jesus? Porque Ele foi uma criança e uma adolescente. Jesus veio a essa terra. E se a missão dele era passar por tudo em carne, como nós, como seres humanos, ele foi uma criança e um adolescente. Apesar de ter uma sabedoria extraordinária de já conversar com os doutores da lei naquela época, ele não deixou de ser uma criança. E, obviamente, Maria teve que instruir o Filho de Deus. Com certeza ela fazia aquilo com amor. E é onde entra aquele outro ponto da palavra de Deus. Tudo que você for fazer, faça com amor, como se estivesse fazendo para mim e não para os homens. E é aí que Deus entra, que Deus opera, e a gente pode escutar palavras tão boas como essa, que Deus continue te abençoando e te usando. Numa coisa tão simples, passar uma informação para uma pessoa, atender em um supermercado,
sabe? Algo que parece tão simples, mas é o cuidado de Deus com as pessoas através de você. Então, quando a gente estiver em casa cuidando dos filhos, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver trabalhando debaixo de sol quente ou capinando um lote, profetize, agradeça a Deus por aquela oportunidade, profetize sobre a vida dos seus filhos. Filho, eu declaro em nome do Senhor Jesus que você será um homem, uma mulher usada por Deus em tudo que você fizer. Eu declaro que a sua profissão vai ser usada para transformar a vida de muitas pessoas. Eu declaro que os seus talentos serão usados por Deus para transformar a vida de muitas pessoas. Declara sobre a vida do seu marido. Quando você vê aquela roupa suja no chão, aquele sapato jogado, eu declaro que essas roupas, meu marido vai entender que elas não caminham sozinhas para o cesto de roupa suja. Eu declaro em nome de Jesus que meu marido não vai esperar eu pedir para ele lavar a louça e o bendito do sapato dele ele não deixar no meio da casa. Depois você profetiza na cabeça dele quando ele chegar de novo, para você ter certeza que a mensagem chegou lá no cérebro dele, tá bom? A verdade é que nos afastar e desistir da missão que Deus nos confia, às vezes parece muito mais fácil. É a terceira vez que eu estou gravando para eu conseguir finalizar essa mensagem. Uma hora o celular para de gravar, sabe Deus por quê. Outra hora ele descarrega rápido demais, desliga e você não vê. Mas eu acredito que a missão que Deus nos dá, ela é sempre muito maior do que nós. Sempre vai ter dificuldades mesmo, não é à toa que várias vezes a gente quer parar. Mas acredite que a missão que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus te entregou para você fazer, a mensagem, o projeto que está nas suas mãos, ele é maior do que você, ele vai impactar outras vidas. Ele precisa ser colocado em prática para que Deus se use de você e transforme outras pessoas, mude a vida de outras pessoas, torne este mundo um lugar melhor. E eu acredito que o nosso lar, ele pode ser um lugar de paz. O nosso lar, ele pode e deve ser um lugar para onde a gente deseja ir. Ele deve ser um lugar onde nós nos sentimos em paz, aconchego, descanso. E se você acredita nisso também e quer viver uma vida com propósito, ser uma mulher virtuosa, um homem que tem um coração alinhado com o coração de Deus, um homem que a sua esposa te olhe e te admire pelo homem que você é, pelo homem que você está lutando para se tornar, pelo pai que você é. Se você deseja viver essa vida com propósito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que a mensagem possa chegar mais longe. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.